O que é a relação proteína-energia e como aplicá-la? Eu vou te ensinar isso nesse vídeo. Meu nome é Felipe Cagiano e a relação proteína-energia é o assunto que eu mais estudo, de longe. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre ela e vou começar falando como que eu descobri a relação proteína-energia, né? A primeira vez que eu ouvi falar em relação proteína-energia foi através do Dr. Souto, que é um médico que fala muito sobre dieta low carb, e eu ouvi ele citando o Ted Naiman, que é um médico americano, em algum dos posts dele do blog. E aí eu cliquei ali no perfil do Ted Naiman, fui ler o perfil do Twitter dele e ele falava muito sobre essa relação proteína-energia. Aí eu acabei caindo em alguma palestra dele, enfim, aí eu comecei a consumir todo o material dele. E assistindo a palestra do Ted Naiman, eu vi ele citando da onde veio essa questão da relação proteína-energia. E aí que eu fui entender a história lá desde o começo. A relação proteína-energia, ela começou numa área da ciência chamada ecologia nutricional. Foi descoberta lá na Universidade de Sydney, na Austrália, por dois pesquisadores chamados David Rubenheimer e Stephen Simpson. Eles, inclusive, contam toda essa história nesse livro aqui, que chama Coma como os Animais. Ele só tem em inglês, mas eles contam aqui tudo sobre ecologia nutricional e também sobre relação proteína-energia. E ali no livro, eles contam o seguinte: eles começaram investigando por que os insetos comiam da forma que eles comiam, né? Por que um inseto come tal alimento? Será que o inseto só come o que aparece na frente dele? E a partir dessa investigação, eles descobriram que não, o inseto seleciona os alimentos. E eles começaram então a investigar outros animais maiores que os insetos. E eles foram percebendo que tinha um padrão. Os animais selecionam sim o que eles comem e o apetite dos animais é determinado por essa relação proteína-energia. O que é ela, afinal de contas? Bom, a gente tem três principais macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura. Todos os alimentos vão ter um desses três, dois desses três, enfim, mas o importante é a gente entender que a gente pode separá-los em proteína e energia. Então a gente pode pegar carboidrato e gordura e juntar os dois na categoria energia. Por quê? Porque a principal função de carboidrato e gordura é servir de energia para os seres vivos. Já a proteína, ela tem uma função completamente diferente. Ela tem uma função construtora. Então tudo dentro do nosso corpo, inclusive fora, como a pele, ela é construída a partir de proteína. Então a proteína serve para construir nossos músculos, nossas células, enzimas, tudo é construído por proteína. Então a gente tem uma necessidade para a proteína para essa construção, porque todos os nossos tecidos se renovam todos os dias. O tecido do seu coração, por exemplo, ele é renovado, então ele sempre está pegando proteína para renovar esse tecido. Justamente por causa dessa importância da proteína, os pesquisadores perceberam que os animais têm um apetite muito forte para a proteína. Ou seja, se ele come pouca proteína, ele vai continuar com fome até conseguir toda a proteína que ele precisa. E eles perceberam também o oposto. Quando um animal já come toda a proteína que ele precisa, a fome dele cessa. Porque apesar da gente ter apetites diferentes para nutrientes diferentes, como eu falei, o animal tem fome de proteína. Como a gente tem apetites diferentes para nutrientes diferentes, porque vamos entender o seguinte: apesar da gente ter apetites diferentes, ou seja, eu estou com fome, mas na verdade eu estou com fome de proteína. O corpo, ele não consegue mandar esse sinal muito claro pra gente, né? Ele só manda o sinal estou com fome. Talvez você já tenha passado por isso alguma vez na vida. Você estava sentindo fome, você comia e continuava com fome. Isso acontecia porque, na verdade, o seu corpo estava te dizendo o seguinte: estou com fome de tal nutriente. Só que a única forma dele informar isso é falar, estou com fome. Então é como se ele pensasse, quero proteína. E como que ele comunica isso para você? Te deixando com fome. Então, o que eles descobriram ali na ecologia nutricional é que o quanto um animal come é determinado pelo tipo de alimento que ele come e principalmente pela relação proteína-energia. Se a sua relação proteína-energia não for boa, ou seja, muita energia e pouca proteína, esse animal vai continuar comendo energia até conseguir toda a proteína que ele precisa. E se ele for fazendo isso, vai chegar um ponto que ele já comeu toda a energia que ele precisaria, só que ele ainda não comeu toda a proteína. E aí ele tem duas escolhas: parar de comer
e aí ele vai ficar com um déficit proteico, ou continuar comendo, e aí ele vai comer mais energia do que ele precisa, só que ele vai conseguir a proteína que ele precisa. E os animais, inclusive os seres humanos, sempre vão comer mais energia do que precisa para conseguir a proteína. E a gente vê isso na nossa sociedade moderna. A gente tem uma alimentação muito pobre em proteína e a gente acaba comendo muita energia para conseguir o mínimo de proteína. Só que se a gente fizer o oposto, focar em comer bastante proteína logo de cara, a gente vai acabar comendo menos energia. E aí a gente consegue naturalmente emagrecer. O Ted Naiman é um médico americano, ele trabalha com emagrecimento há mais de 20 anos, atende muitos pacientes e ele estudou já várias dietas. Já foi vegetariano, já seguiu uma low carb bem estrita, ele inclusive é bem famoso aí no meio low carb, já deu várias palestras pelo mundo falando de dieta low carb. Mas ele acabou chegando à conclusão que o que realmente faz a diferença para o emagrecimento é a relação proteína-energia. Então ele pegou esse conceito da ecologia nutricional, que é uma coisa mais acadêmica, e colocou na prática, através da relação proteína-energia, que eu aprendi com ele, eu tenho o livro dele também, já fiz algumas lives com ele, inclusive tem uma aqui no YouTube, e eu até consegui os direitos para publicar o livro dele aqui no Brasil, estou no processo de tradução. E como que ele faz para aplicar essa relação proteína-energia? Ele defende o seguinte: a ideia é que você não coma mais energia do que proteína. A gente pode olhar em gramas. Então, por exemplo, se você comer 120 gramas de proteína, o ideal é que você não coma mais que 120 gramas de energia. E dentro dessas 120 gramas de energia, pode ser 60 de gordura e 60 de carboidrato. Pode ser 100 de gordura e 20 de carboidrato. A ideia é que seja o limite de 120 gramas de energia. Esse 120 gramas é um exemplo também, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre quanto de proteína comer, depois você dá uma olhadinha lá. Mas a principal ideia da relação proteína-energia é essa, você limitar a sua quantidade de energia pela quantidade de proteína. E por que isso funciona tão bem? Porque quando você foca em comer proteína, justamente por causa da ecologia nutricional, você já vai sentir menos fome. Se você partisse da ideia inicial de eu vou comer pouca energia, você ia sentir muita fome, porque você ia comer pouco e ia continuar com fome. Só que se você pensa em primeiro priorizar a proteína, fica natural comer menos energia. Por isso que a relação proteína-energia acaba sendo uma estratégia muito fácil de se seguir. E a vantagem de aplicar ela é que você pode usar a ideia da relação proteína-energia em qualquer dieta. Pode ser em dieta low carb, dieta vegetariana, dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta mediterrânea, dieta baixa em gordura, qualquer dieta. É só você pegar o conceito da relação proteína-energia, que é comer mais proteína e limitar a sua quantidade de energia. Então, com isso em mente, é só você começar a aplicar desde já, prioriza a proteína, vê se consegue diminuir a energia. E assiste meus outros vídeos aqui que eu falo sobre isso, principalmente a live que eu fiz com o Ted Naiman. Lá no meu Instagram eu estou todo dia também falando de relação proteína-energia. Espero que tenha esclarecido para você um pouco sobre essa questão da relação proteína-energia. Eu vou deixar aqui de sugestão para você assistir depois desse vídeo um sobre múltiplos apetites, que eu falo também sobre ecologia nutricional, acho que vai complementar bem esse aqui, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo e deixa um comentário dizendo se você já aplicou a relação proteína-energia e qual foi o resultado. Até o próximo vídeo.